fazendo 100 gols, né? Com a camisa do Flamengo. Acho que é para poucos. E eu consegui, cara. Eu venci. Eu venci. É, nação, realmente o Bruno Henrique é outro patamar e vou mostrar depois mais uns trechinhos dessa coletiva que foi realmente emocionante. Falando sobre o técnico Felipe Luiz, ele tá no topo, num ranking mundial, já eu falo para vocês em relação a técnicos. Sobre o Jorginho, tá no Rio de Janeiro, né? O Globo Esporte fez uma matéria sobre o andamento das negociações com o time rubro-negro, mas a informação que eu tenho é diferente da do Globo Esporte. Sobre a renovação do Gerson. Ele negou a primeira proposta do Flamengo, fez uma contraproposta e o Flamengo fez uma outra proposta, né? Ele não aceitou essa contraproposta, mas as negociações elas continuam. Sobre o presidente do Peñarol, olha o que esse cidadão falou que quando os torcedores do Peñarol vêm ao Brasil, eles são muito maltratados. Acho que ele esqueceu que os torcedores do Peñarol mataram o torcedor rubro-negro há uns anos atrás. Acho que ele esqueceu quando eles vieram aqui pro Recreio, no Rio de Janeiro, quando, se eu não me engano, foram fazer uma partida contra o Botafogo. Eles tacaram fogo num quiosque de um trabalhador, tacaram fogo em um monte de motos. É brincadeira, né? Só pode ser piada. E o Sampaoli revelou bastidores sobre a agressão em cima do Pedro. Deixe seu like, se inscreva no canal Fla Geral, tem tudo da base ao profissional. Isso aqui é Flamengo! Rapaziada, desculpa começar o vídeo assim, mas o que o presidente do Peñarol falou realmente parece uma piada de mau gosto, né? Só pode ser piada porque o que ele tá falando não condiz com a realidade. O nome dele é Inácio Ruglio, presidente do Peñarol. Falou um monte sobre os torcedores do Brasil. Eu vou abrir aspas para o que ele falou e já eu comento aqui a fala dele, né? Ele falou: o que acontece é que eles, os brasileiros, te matam, fazem o que querem com vocês, liberam a área para vocês e acontece isso, fazem um gesto e já é um drama. Você tá ligado no que é esse gesto que ele falou, né? Para ele tá tranquilo, né? Os caras imitam macacos para as torcidas aqui do Brasil quando vêm pra cá e acham que a gente tem que ficar aplaudindo eles, mas vamos lá, continuar, né? Enfim, é um mínimo gesto que não deve ser feito, mas um pequeno gesto feito no Brasil vira um drama. O gesto é o que eu tô falando pra vocês, né? Mas eles liberam áreas, te espancam e te deixam presos por 4 meses. As pessoas são detidas lá e nada acontece! Irmão! Vamos lá, com calma. O Peñarol veio, se eu não me engano, foi jogar contra o Botafogo. Eles destruíram um bairro ali chamado Recreio, né? Tacaram fogo no quiosque de um trabalhador que não tinha nem seguro pro quiosque. Queimaram várias motos de brasileiros. E a gente é que trata eles mal, né? Difícil essa situação. Alguns anos atrás, eles vieram aqui no Rio de Janeiro, foram jogar contra o Flamengo e mataram um idoso na orla, né? O idoso que não era de torcida organizada, ele não era da Jovem, ele não era da Raça, ele não era da Urubuzada, era um torcedor que veio de outro estado para curtir o jogo do Flamengo e ele morreu, né? Mas pro presidente do Peñarol tá tudo tranquilo, porque não foi o pai dele, porque não foi um parente dele que morreu, então para ele tá tudo sossegado, né? Quem sofre muito são os torcedores lá de fora que vêm fazer merda no Brasil. Vamos continuar aqui abrindo aspas, porque essa mula falou, né? Eu acho que parece que ele e o presidente da Conmebol são irmãos gêmeos, né? E depois, se um torcedor vai lá e faz um gesto racial que é errado, é um drama total. Então eles podem fazer qualquer coisa com você no Brasil. É uma zona liberada, né? É uma zona, sabe por quê? Quando vocês vêm pra cá, o BEP, ele dá uma escolta maravilhosa pra vocês, né? Eles não deixam que torcedores brasileiros agridam torcedores de fora do Brasil, né? É a atitude correta da polícia? É a missão deles, missão dada é missão cumprida. Mas diante de tanta merda que eles falam e fazem aqui no Brasil, eu acho que o mínimo que deveria acontecer é eles serem proibidos de virem. Mas é aquele chororô todo, né? Se fizerem isso, vai ser um drama total, né? Porque o que o presidente deles está falando é que o drama parte da gente, não deles que vêm, destroem tudo, matam torcedores. Eles são honestos, eles não devem ficar presos, né? Você mata alguém e deve ficar solto. Você taca fogo no quiosque
deve ficar solto, taca fogo em moto. Acho que em qualquer lugar do mundo você ficaria preso por não 4 meses, mas por mais tempo. E a mula paraguaia ainda falou mais, falou que o Paraguai, o Uruguai e também a Argentina tem que se unir contra o Brasil, né? E ainda se acham certos. Eu queria muito saber a opinião de vocês. Desculpa começar o vídeo falando sobre esse assunto, mas quando eu vi a declaração desse cara, eu fiquei realmente revoltado, porque a gente sabe que os torcedores do Peñarol fazem aqui no Brasil quando estão em partidas pela Libertadores, pela Sul-Americana, contra times brasileiros, né? Eles fazem o que querem e ainda não querem ser punidos. E a rapaziada falando sobre a coletiva, né? A homenagem que o Flamengo fez ao Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele rasgou o coração e eu quero deixar alguns trechos para vocês do que disse o Bruno Henrique nessa coletiva. É claro que eu não escolho o time que eu quero marcar no clássico. O Vasco é uma vítima que eu mais fiz gol, então não tenho nada pessoal contra eles. É mais mesmo a vontade de fazer gol em clássico e acaba sendo mais contra eles. Frase sua em 2019 de outro patamar, e dá pra gente dizer que você foi um visionário, porque aquela frase foi antes das conquistas, né? Antes das conquistas da Libertadores, do Brasileiro, você falou essa frase. Você acha que esse time atual, que vem encantando pela forma de jogar, lembra um pouco aquele time de 19? E se esse time atual também pode estar em outro patamar? Obrigado. Olha, eu acho que não. O time 19 características diferentes, cada jogador daquele elenco. E hoje a gente tem um elenco mais qualificado, com jogadores melhores do que aquele de 2019. Hoje a gente tem banco, aquela época não falando mal de nenhum jogador daquela época, os jogadores do banco, mas os jogadores que a gente tem hoje eram mais qualificados que aqueles, então totalmente diferente daquele time que a gente tinha. É isso aí, galera. Bruno Henrique é aquele ídolo com I maiúsculo. É um cara que nunca desrespeitou a torcida do Flamengo. Quando a torcida cobrou, ele foi lá, conversou, falou que iriam melhorar. E o Bruno Henrique sempre foi aquele cara dar satisfação para a torcida, conversar, lutar dentro de campo até o final e nunca reclamar nenhum tipo de situação. Então, bem legal, né, essa emoção do Bruno Henrique falando sobre a sua contusão, falando também sobre a amizade com o Rodinei e que o Bruno Henrique fique por muitos anos aqui no Flamengo. Ele tem contrato somente até o final do ano que vem, mas já é um caso a se pensar se não é melhor renovar com ele antes que outros clubes venham e tentem tirar o Bruno Henrique, porque mesmo sendo um jogador com uma idade mais avançada, ele realmente não demonstra a idade que tem. E rapaziada, o nosso Felipe Luiz está no topo ali em relação a técnicos que não perdem, né, em relação à invencibilidade no mundo inteiro, né? Até porque desde que ele perdeu para o Fluminense, se eu não me engano foi a 3ª ou 4ª partida dele comandando o Flamengo, ele já tem 17 vitórias e 7 empates. Então é um número gigantesco de invencibilidade, né? São 24 jogos de invencibilidade. Então vamos para essa lista mundial. Felipe Luiz tem uma derrota em 27 jogos. O Blanc, lá do Al-Ittihad, tem uma derrota em 22 jogos. O José Luiz, do Olympiacos, tem 2 derrotas em 34 jogos. O Okan, do Galatasaray, tem 2 derrotas em 32 jogos. O Jursic, do Pirâmide do Egito, tem 2 derrotas em 30 jogos. E por aí vai, né, galera? São vários técnicos com um grande gabarito. E o Felipe Luiz chegando agora para o mundo, né, de técnicos ali em relação a clubes. Assumiu o Flamengo há muito pouco tempo e já vem mostrando a sua grandeza e a sua qualidade. Então, parabéns ao Felipe Luiz por estar ali no topo em relação à invencibilidade de técnicos do mundo inteiro. E mostrando para vocês, né, esse ranking, tem clube do Egito, tem clube da Grécia, tem clube da Arábia Saudita, então dos Emirados Árabes. Então é uma competição meio desigual e mesmo assim o Felipe Luiz está no topo. Parabéns, Filipinho, por dar alegrias não só aos jogadores, quanto também à nação rubro-negra.
E rapaziada, falando sobre a renovação do nosso Coringa Gerson, né? Jogador fundamental para o time rubro-negro que está negociando uma renovação com o Flamengo. Ele tem contrato até o final do ano de 2027, só que ele e a staff dele, eles querem uma renovação, uma valorização, na verdade, do salário do mesmo. Só que o Flamengo fez uma primeira proposta. A primeira proposta, ela foi negada pelo jogador e pela staff do atleta. O jogador fez uma contraproposta e o Flamengo fez, depois dessa contraproposta do atleta, o Flamengo fez uma outra proposta, aumentando, segundo o Globo Esporte, mais um ano esse tempo de contrato, que a princípio o atleta ele não quer, ele quer uma valorização nos moldes que ele enxerga que merece, né? É um capitão do Flamengo, é um dos melhores meio-campos que a gente tem aqui no Brasil, é a princípio titular da seleção brasileira, só que o que chegou para mim é que o atleta quer em torno de 2 milhões de reais em relação a salário mensal. E o Flamengo oferece um salário mais baixo do que esse. Então fica esse entrave da parte financeira. O atleta ele tem desejo de renovar com o Flamengo, é rubro-negro fanático. O Flamengo também tem desejo de renovar com o meio-campo e fica essa negociação, né? Nada no Flamengo em relação à negociação, ela é fácil, somente para venda, é o que eu falo sempre. Mas para negociação, para chegar a jogadores, para renovação de contrato, sempre vira um drama. E em relação ao Gerson, é isso. As negociações, elas continuam. O Gerson, ele tem contrato por um longo tempo ainda. Ele quer uma renovação salarial, mas é bom lembrar que o jogador ele foi contratado pelo Flamengo. O Flamengo não trouxe ele de graça, né? Tem casos que o Flamengo paga luvas para o jogador, paga um salário bem alto, mas por causa dessas luvas inclusas, né? Em relação ao Gerson, o Flamengo pagou em torno de 90 milhões de reais, 80, 90 milhões de reais. Então, o Flamengo já gastou uma boa grana. O atleta veio. Eu acho também que merece uma valorização salarial e acredito que ambas as partes elas chegarão ao denominador comum. Mas é isso sobre a renovação do Gerson. É um jogador que todo mundo quer que renove, o jogador também quer renovar e as negociações elas continuam. O Flamengo está confortável porque o atleta ainda tem muito tempo de contrato. Então qualquer atualização sobre o caso eu trago para os senhores. E agora, rapaziada, vamos no túnel do tempo, né? Voltar àquela época onde aconteceu a agressão ao Pedro. O Pablo Fernandes, que era da comissão técnica do Sampaoli, ele acabou agredindo o Pedro num jogo ali que a gente arrebentou, vencemos o Atlético Mineiro e, infelizmente, a partir daquele momento, o trabalho do Sampaoli, ele foi por terra. Então vamos abrir aspas para o que disse o ex-técnico Sampaoli falando os bastidores dessa agressão. Ali terminou tudo. A equipe vinha crescendo. Ganhamos em Belo Horizonte, que para o Flamengo sempre foi muito difícil. Inclusive eu queria sair. Até expliquei para o presidente essa situação, mas ele não deixou e foi algo que realmente teve um antes e um depois bem sério, né? O que aconteceu já aconteceu muitas vezes em um montão de lugares, mas se deu uma dimensão extremamente midiática e popular que era insustentável. Uma raiva de alguém que virou uma discussão e terminou mal. Mas, lamentavelmente para nós, esse dia foi um final. E primeiro porque perdemos o Pablo, que é um profissional, um dos melhores que a gente já conheceu no mundo. Vínhamos funcionando muito bem com a comissão técnica e por tudo que gerou, tudo que se explorou depois foi totalmente prejudicial para nós. Essa é a fala do Sampaoli, né? Passando um pano ali para o Pablo Fernandes, mas é o seguinte, Sampaoli, você estava num time que tem a maior torcida do mundo. Qualquer coisa que acontece no Flamengo, ela ganha dimensões onde nenhum outro lugar ela ganha. E realmente o seu funcionário, ele deu mole e acabou agredindo um dos melhores centroavantes do mundo. Então é isso sobre os bastidores da agressão. Queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa fala do Sampaoli. Sua opinião é sempre muito bem-vinda. Em relação ao Jorginho, a situação é a seguinte, ele já está no Rio de Janeiro e o José Botto, ele até
falou na entrevista com o Vene Casagrande que caso o Jorginho chegue ao Flamengo, ele será mais um daqueles volantes rubro-negros que tem muita capacidade de sair jogando, não vai roubar a vaga de ninguém, nem para primeiro volante, nem para segundo volante, até porque o técnico Felipe Luiz, ele joga não com o primeiro e com o segundo volante, segundo José Boto, e sim com 2 volantes que se equivalem ali na saída de bola. E ele já chegou no Rio de Janeiro. A princípio, ele veio para mostrar a cidade para a esposa, né? O Globo Esporte ele até divulgou uma matéria onde explica que o Jorginho não veio para negociar com o Flamengo, não veio para mostrar a cidade para a esposa, foi apenas um acaso dessa data FIFA ele vir para o Rio de Janeiro. Mas pelo amor de Deus, né? A gente não é bobo e a gente sabe que ele estando no Rio de Janeiro e o Flamengo tentando a contratação dele, e o Globo Esporte falou que não terá reunião, mas a informação que chegou para mim é que ele veio para a cidade para mostrar para a esposa, tentar convencer ela, e que sim, terá uma reunião entre o jogador e o Flamengo, tá? Isso é o que chegou para mim, não é o que está no Globo Esporte. O que está no Globo Esporte é que nenhuma reunião está agendada e que a princípio o jogador não se reunirá com José Boto. Mas isso é muito difícil. Então, o que eu tenho de informação é isso, né? O jogador tem a vontade de jogar no Flamengo, o jogador queria 12 milhões de euros para vir jogar no Rubro Negro, o Flamengo ofereceu 10 milhões de euros, mas livre de impostos. Então, para mim, é uma situação excelente para o jogador. Ele queria 12 milhões de euros e o Flamengo oferece 10 milhões de euros livre de impostos, isso aí vai dar mais de 13 milhões de euros para o time rubro-negro. Então, é uma diferença que é fácil de se acertar. É um jogador que é o que eu falo, é uma negociação chata, mas é um jogador que ajudaria muito o time do Flamengo, principalmente no esquema tático do Felipe, que de ter jogadores com uma qualidade lá em cima na saída de bola, e o Jorginho é um desses jogadores. Sei que a novela tá chata, mas a chegada dele será fundamental para o time do Flamengo melhorar cada vez mais o seu elenco, os seus jogadores que entram em campo e dão alegrias à nação rubro-negra. Então, em relação ao Jorginho, é isso. Tomara que dê certo as negociações e conforme vier as atualizações, a gente vai trazendo para vocês as últimas do caso Jorginho. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!